Vamos lá, então. Então, aí agora, dando continuidade, a gente vai seguir a partir do DSM-1, tá certo? E aí vocês podem fazer, inclusive, uma tabelinha para poder ir seguindo essas informações. Primeira coisa, DSM-1, né? Ele é publicado em 1953. A principal preocupação do DSM-1 é a aplicação clínica, certo? A aplicação clínica. E como é que ele era estruturado, esse DSM-1? Ele funcionava como uma espécie de glossário, onde ele trazia o nome do transtorno e ao lado ele dizia o que era esse transtorno, certo? Então era uma lista de diagnóstico, né? Um documento bem rudimentar, bem preciso, certo? Mas que já tinha uma dimensão para a questão do diagnóstico, certo? Então, é a primeira publicação do DSM, certo? Essa publicação de 1953 que eu estou dizendo a vocês. Júnior, e qual é a evolução dela em relação a esses documentos anteriores? Porque agora ela vem mais sistematizado, né, gente? Até então você tinha coisas aleatórias. Aquela classificação lá do censo, eles traziam a partir de agrupamentos, né? Os ex-combatentes já era um outro documento que aparecia aí, né? A CID já trazia outra discussão lá do outro lado, então era preciso sistematizar algo. E aí a Associação de Psiquiatria Norte-Americana, ela vê a necessidade de criar esse DSM. Seria um documento... Alguém está com o áudio ligado. Seria necessário produzir um documento que tivesse um caráter diagnóstico, né? Que tivesse um caráter clínico. A preocupação era essa. E aí é publicado o DSM-1 com essa finalidade. Certo? Tem alguém com o áudio ligado. Isso, com o fone ligado. Pronto. Ficou claro? Esse é o DSM-1, certo? Uma classificação bem rudimentar, como se fosse um glossário, apenas com significados, certo? Mas que tinha já uma estruturação a partir da APA. Isabel levantou a mão. Diga aí, Isabel. Professor, essa parte de 1953 foi a primeira publicação? 1953 é a primeira publicação, né? Que é o primeiro DSM, é o DSM-1. Certo? Ó, a primeira tem no slide assim, a primeira edição do Manual Diagnóstico Estatístico foi publicada pela APA em 1953. Essa é a primeira, certo? Sendo o primeiro manual, né, diagnóstico estatístico. E aí eu falei para vocês as características dele. Ele tinha uma preocupação clínica, certo? É a primeira coisa. Ele tinha uma estrutura como se fosse um glossário, onde ele trazia o nome do transtorno e aí ele classificava como era esse transtorno, mas só que era um glossário muito rudimentar. É um dos primeiros, né, manuais. Então, ele é muito diferente se a gente for comparar com o DSM-5. E como eu vou explicar cada um dos DSMs para vocês, vocês vão vendo que vai mudando em relação a esses manuais. Certo? Ok, então vamos lá. DSM-1, ok. Ok, Isabel? Tu ainda está com a mãozinha levantada aí. Pronto. DSM-1. Aí a gente tem, vou dizer a data exata para vocês, em 1968, vocês vão ter a publicação do DSM-2. Certo? O DSM-2 é publicado, né, em 1968. Júnior, o que é que ele vai mudar em relação ao DSM-1? Quase nada, gente. Ele não vai mudar quase nada. É publicada essa segunda edição, certo? Mudando quase nada do que tinha lá no DSM-1. Agora, qual é uma característica que chama a atenção da gente? Existe, ao mesmo tempo que é publicado o DSM-2, você vai ter a publicação da 8ª edição da CID. Entendeu? Então, no mesmo ano,
você vai ter a publicação do DSM-2 e a publicação da CID-8. Entendeu? Júnior, e a CID-8 já tinha uma seção sobre os transtornos mentais? Já. Desde a CID-6, como eu comentei com vocês anteriormente, antes da publicação do primeiro DSM, já tinha uma seção sobre os transtornos mentais. Certo? Só que essa publicação, essa segunda publicação, ela vai justamente junto, né? Vai ser no mesmo período, no mesmo ano, 1968, né? Que é publicado esses dois documentos. Certo? Eles tinham uma relação próxima? Não. Certo? Eles tinham linguagens muito diferentes, certo? Essa harmonização entre os dois vocês só vão perceber mais forte no DSM-5, certo? Mas eram dois documentos que tinham duas classificações diferentes, inclusive os termos eram diferentes. E aí não cumpria o que é proposto, que é estabelecer o diálogo entre os profissionais, certo? Você já tem aí DSM-1, DSM-2. E o DSM-3? Espera aí que tem uma pergunta no chat. Tem uma coisa legal aqui que tu tá dizendo, viu, Roberto? A partir do DSM-5, nós temos uma escrita em arábico. Não é em romano, né? Você vem o DSM, né, com uma escrita toda em algarismo romano. 1, 2, 3, 4. Quando chega no 5, você tem uma escrita com o arábico, né, a numeração. Então, é a modificação que vai ocorrer. Tá certo? Ficou claro, né? Pronto. Só que eu acho interessante, porque essa ideia da utilização do algarismo arábico e romano, você vai ver publicação que traz um, publicação que traz o outro. Certo? Agora, eles dizem que há uma mudança em relação a isso, mas... Tanto que eu acho que no vídeo, vocês têm 2 vídeos, que é bom depois vocês assistirem para reforçar essas informações, do que é o DSM e do que é a CID. Tá? Ajuda vocês a identificar isso. Então, vamos lá. O 1, o 2. Aí a gente tem o 3 agora. O 3, ele vai ser publicado em 1980. Certo? E o 3, ele vem na época com uma grande revolução, certo? Ele vem com um teor diagnóstico, uma estruturação a partir da estatística, certo? Bem mais estruturada, certo? Então, o DSM-3, ele traz modificações tanto no campo estrutural, então não é mais só um glossário, é um manual bem estruturado agora, certo? Com metodologia e com, inclusive, as pesquisas empíricas. Ou seja, os sujeitos iam para o campo para identificar se, de fato, aqueles critérios condiziam com a realidade dos pacientes. Então, o DSM-3, ele já traz toda uma outra dimensão. Ele traz critérios mais claros, ele traz uma descrição mais aprofundada dos processos de adoecimento, ele traz um modelo, né, que vocês devem já ter se deparado, né, axial e multiaxial, certo? O termo axial se refere à raiz, né? Então, quando eu digo assim, que é um transtorno, né, que é uma classificação que se utiliza do modelo axial, é o modelo que pensa o processo de adoecimento a partir de uma raiz. Então, eu vou agrupar vários transtornos que têm algo em comum. É uma única raiz, é um modelo axial. Quando eu digo um modelo multiaxial, ele tem várias raízes. Ele tem várias origens do processo de adoecimento, né? Várias dimensões do processo de adoecimento, certo? Então, tem uma diferença aí também. Isso tudo vai acontecer no DSM-3, certo? O DSM-3 ele vem reforçando também mais fortemente o caráter diagnóstico e clínico, certo? Mas também se abre para as pesquisas. E aí é onde a estatística chega com toda força, certo? A prevalência, a incidência, né? A pesquisa em torno do adoecimento psíquico começa a aparecer também
no DSM. Quer perguntar alguma coisa, Isabel? Não? Tá bom. E aí tem uma outra informação importante. Na década de 80 é publicado o DSM-3, certo? 7 anos depois, eles publicam uma edição revisando o DSM-3, certo? Então, em 1987, é feita, né, uma revisão e uma correção de alguns dados que estavam no DSM-3 e eles publicam, em 1987, o DSM-3. DSM-3R. Então, você tem o DSM-3 e o DSM-3R, certo? Que é essa pequena revisão, esses pequenos ajustes que vocês vão ter no DSM, tá? Tudo bem até aqui, né? DSM-1, 2, 3, DSM-3R, que está dentro do 3. Vocês podem deixar junto do 3 para facilitar a compreensão. Aí, certo? Em 1994, você vai ter a publicação, né, do DSM-4. Certo? Então, olha aí, 14 anos depois você tem, né, 14 anos depois você tem a publicação do DSM-4. Certo? Em 1994. Esse DSM-4, ele vai trazer para a gente, está no próximo slide falando disso, né? Aqui está falando do 1, aqui fala do 3, do 4. Pronto. No DSM-4, você vai ter um aumento das pesquisas, um aumento da fundamentação teórica, né? Uma coisa que é novidade no DSM-4 é o que eles chamam de teste de campo. O que seria um teste de campo? É a gente desenvolver esse manual e pedir que os profissionais se utilizassem dele, para eles dizerem se é válido ou não esse instrumento. Certo? É aquilo que vocês estão estudando lá em avaliação psicológica, a validação, né? É preciso validar esse instrumento. Então, eles faziam esse teste de campo, tá? A gente começa a ver também uma outra coisa, que é a descrição mais clara, mais precisa dos transtornos. Então, eles começam a trazer com mais clareza o diagnóstico. Vai ficando mais claro o processo de identificação dos processos de adoecimento, tá? E aí tem uma novidade também, que é a inclusão de novos transtornos. O DSM-4 ele traz novos transtornos, porque ele vai acompanhando a mudança da sociedade. Então, ele vai acrescentando novos transtornos, certo? Quando é no ano 2000, salvo engano é o ano 2000, né? Ano 2000, você vai ter a publicação de um DSM-4-TR. O que seria isso? DSM-4-TR. É um DSM que foi revisado, certo? É um texto revisado, mas é um texto revisado de maneira mais elaborada, certo? Então, eles pegaram o DSM-4, viram que precisavam fazer algumas modificações, então se dedicaram a fazer essa revisão, inclusive acrescentando novos diagnósticos, né, desenvolvendo esse documento, né, e no ano 2000 eles publicam esse DSM-TR, né, DSM-4-TR, certo? Esse TR não é traduzido, é texto revisado, tá bom? E aí tem uma coisa interessante, porque quando eles publicam no ano 2000 o DSM-TR, eles assumem um compromisso de começar um processo de revisão detalhado para que pudessem elaborar o DSM-5, certo? Então, é uma coisa que chama muita atenção, porque o DSM-4-TR, vocês vão até encontrar na biblioteca ainda, é um da capa meio cinza. Cinza ou é prata, né? O DSM-4-TR, ele é publicado, né? Porque já fazia muito tempo,
né? Tinha quase 6 anos e muita coisa tinha mudado nesse período aí, né? Que era bem efervescente nas pesquisas e tal. Então, as pessoas começaram a perceber a necessidade de uma revisão, mas não era uma revisão qualquer. Tinha que sentar, que pesquisar, que se debruçar com grupos de estudos sobre o detalhamento de cada processo de adoecimento. Então, não tinha como fazer de uma hora para outra essa revisão. Então, o que é que eles fazem? Eles publicam o DSM-4-TR, certo? E, em seguida, eles começam um processo de revisão para reorganizar e publicar o DSM-5, certo? Diz Roberta e Isabel, quer perguntar. Diz aí, Roberto. Bel pode perguntar primeiro. Diz, Bel. Minha mão que não estava baixada, precisava dar outra vez. Oh, meu Deus. Bel, te alui, Bel. Júnior. Diz, Robert. Eu estou em dúvida se foi no DSM-4 ou se foi no 5 que eles abriram para sugestões, eu estou sem te ver. Foi no 5. Ah, no 5, né? Online, no 5. 12 que ele faz então, a testagem de campo, a consulta pública, eles abrem para utilização na internet, o pessoal contribui de forma online. Né? Exato. É no 5, viu? Não é no 4, não. Tá bom? É no 5. Ok. E aí é interessante porque Roberto já antecipou para a gente uma coisa legal aqui. Lembra que eu estou dizendo que é publicado o DSM-4-TR no ano 2000? Eles já começam um processo de revisão. Eles começaram a mobilizar, apesar de ser a Associação de Psiquiatria Americana, mas eles vão procurar profissionais que trabalham com adoecimento psíquico de todos os lugares do mundo, gente. Se vocês pegarem o DSM-5 nas primeiras páginas, tem a lista dos representantes de cada país. Então, eles foram em busca de profissionais do mundo inteiro para contribuir nesse processo de revisão e da elaboração do DSM-5. Então, eles começaram um trabalho de revisão que durou quase 13 anos, certo? Geralmente, eles dizem que são 12 anos, tá? Mas de 2000 para 2013, a gente conta 13, né? Mas foram 12 anos efetivos de revisão, tá? Mas a publicação do DSM-5 vai ser em 2013, maio de 2013, se eu não me engano, tá? Eles passaram esses 12 anos desenvolvendo isso. Aí você pode dizer assim, Júnior, é muito tempo. Mas vamos pensar aqui, gente. Cada bloco daquele precisa de profissionais específicos que trabalhem com aquela temática. E não é só psiquiatra. Se vocês observarem no corpo dos profissionais que participaram, vocês têm assistente social, advogado, médico, enfermeiro, estatísticos, certo? Neurocientistas, neurologistas, pediatras, profissionais de várias áreas que tinham uma interface com o adoecimento psíquico. Então, foi um trabalho, gente, que, assim, mobilizou muita gente mesmo. E isso que Roberto estava falando para a gente aqui, né? Houve uma consulta pública. Eles fizeram um modelo, disponibilizaram para que as pessoas pudessem ter acesso, para que os profissionais e usuários pudessem perceber e opinar sobre aquilo que estava sendo escrito. Entendeu? Então, eles começaram a mobilizar toda a população em torno da elaboração desse DSM-5. Então, o DSM-5 ele não é um trabalho aleatório. Às vezes eu fico pensando assim, as pessoas olham e dizem assim, isso aqui não vale de nada, eu vou tocar fogo nisso aqui, porque isso não tem importância, porque classifica, rotula, né? Mas a gente não para pensar todos os esforços dos vários profissionais envolvidos para pensar no diagnóstico desse paciente, certo? Então, é muita coisa envolvida. 12 anos de trabalho efetivo, né? Eu lembro, em 2013, eu fui a uma palestra em Natal. E uma das professoras que estava na palestra, ela participou de algumas reuniões
para um dos transtornos que aparecia lá no DSM, que era a questão da disforia de gênero. Disforia de gênero aparece no DSM-5 não como transtorno, mas como uma condição que necessita de cuidados, né? E anteriormente, no DSM-4, né, nós tínhamos o transtorno de identidade de gênero. Então, tem uma mudança na nomenclatura, tem uma mudança, inclusive, na explicação do que é disforia de gênero, né? E, atualmente, inclusive, é retirado da categoria F e levado lá para a categoria Z, né? Que diz respeito aos outros problemas associados à saúde, como tem, por exemplo, a gravidez. Gravidez não é doença, mas exige cuidados, né? Da mesma forma é a questão, né, que a gente chamava de disforia de gênero e que agora já assume outra posição. Mas no DSM-5 ainda aparece como disforia de gênero. Então já são modificações. Alguém fez uma pergunta aqui. Dispêndio de recursos, caro. Exatamente, Roberto. Gente, imagina o quanto de recurso não foi investido nisso. Para a gente ter acesso a esse compilado, para cada transtorno, vocês têm vários blocos. Dentro de cada bloco tem subdivisões, que são os transtornos. Para cada transtorno daquele envolve pesquisa. E pesquisas que vão se complementar, se contradizer, e eles tinham que revisar tudo isso. Então, são 12 anos de trabalho, né? E ajuda muito para a gente pensar o quanto eles foram coletando essas informações e foram analisando. Então, eles desenvolveram estudos, revisões, pesquisas, foram criados centros nas universidades para discutir cada transtorno. Vários laboratórios nas universidades, e eu estou falando do mundo inteiro, gente. Laboratório de pesquisa sobre esquizofrenia, laboratório de pesquisa, né, dos transtornos do sono. Então, a gente tem isso espalhado no Brasil em várias universidades federais. E no mundo inteiro isso está sendo comentado também, foi comentado e discutido durante esse período, para contribuir de alguma forma com a elaboração desse documento. A APA encabeça o movimento, mas não é só da cabeça dela que ela está trazendo esse conhecimento, não. Foi tudo sistematizado a partir desses centros, né, dessas pesquisas, com centenas de pesquisadores envolvidos do mundo inteiro. Certo? Isso é muito importante para a gente perceber. Uma característica que vai chamar a atenção, o DSM-5, ele rompe com a perspectiva axial. Certo? E ele passa a trazer para a gente uma abordagem dimensional. Vocês lembram quando a gente estava conversando sobre a noção de transtorno mental, que tem até um vídeo na plataforma de vocês, que eu postei lá, eu vou mandar até o link para vocês também. Eu coloquei no YouTube, que é a definição de transtorno mental, né? Que a gente fez, coloquei lá na plataforma para vocês também. Uma coisa que é importante vocês perceberem. Quando a gente estava discutindo a noção de transtorno mental, eu disse isso para vocês. Era necessário levar em consideração as dimensões. Dimensão psíquica, dimensão social. Lembra que eu falei disso? Dimensão social, dimensão psíquica, dimensão orgânica. Que até a gente conversou sobre a noção que a OMS traz, né? Da ideia do sujeito biopsicossocial. Então, essas são as dimensões, né? Quando eu olho para um sujeito que está doente, eu preciso observar as dimensões, as interfaces desse processo de adoecimento. Então, essa é uma novidade trazida pelo DSM-5. Porque os outros DSM, eles não tinham uma preocupação dimensional. A preocupação era entender a origem, tanto que o modelo é axial. Lembra que a gente estava comentando isso? Que foi inaugurado lá no DSM-3, tem uma abordagem axial, né? Aqui a gente vai ter no DSM-5 uma abordagem dimensional. Por isso que vai fazer com que a gente compreenda os critérios diagnósticos. Então, tem critérios estabelecidos
para que a gente consiga identificar se o paciente tem determinado transtorno ou não. Então, há uma abordagem de dimensões que precisam ser avaliadas, que precisam ser categorizadas para que a gente consiga identificar. Uma coisa importantíssima para a gente lembrar é essa harmonização do DSM-5 com a CID-11, certo? O que seria essa harmonização? Ela está em consonância. Até a linguagem, certo? Vou dar só um exemplo para vocês como é antagônico. Por exemplo, no DSM-4, né, você tinha nomes de transtornos que era diferente do que estava na CID. No DSM-5, você tem uma nomenclatura que já é correspondente à CID-11. Entendeu? Aí você pode dizer assim, Júnior, mas a CID-11 ainda não foi traduzida. E na época que foi publicado o DSM-5, não tinha sido publicada ainda a CID-11, né? Como é que isso funcionou? Né? Funcionou porque a seção correspondente aos transtornos mentais de comportamento, que são contemplados no DSM, já estava finalizada. E aí, por isso que o DSM foi publicado antes da publicação da CID-11. Nós tivemos a CID-11 publicada agora recentemente, 2018, 2019, se eu não me engano, no início do ano. Nós já temos a publicação, mas nós não temos ainda a tradução. Por isso que no Brasil a gente ainda usa o DSM, aliás, a CID-10. Né? Nós ainda não usamos a CID-11. Mas os próprios profissionais já estão fazendo a equiparação. Por exemplo, F70 é retardo mental. Você não vai ver nenhum profissional usando essa nomenclatura. Os que utilizam é que estão um pouco, né, retrógrado ainda, trabalhando com a CID-10, que ainda está sendo utilizada porque não foi feita a tradução ainda, ou porque não tem conhecimento do DSM. Porque quem tem conhecimento do DSM não vai falar retardo mental. Vai falar transtorno do desenvolvimento intelectual. Estão percebendo? Um outro exemplo que eu acho que chega mais fácil para vocês. TEA, transtorno do espectro autista. TEA, gente, é uma nomenclatura do DSM-5. Se vocês pegarem na CID-10, ainda está lá separado. Síndrome de Asperger, síndrome de Rett, autismo clássico, psicose infantil. Você tem lá várias subdivisões, que no DSM não se utiliza mais essa nomenclatura. Porque o DSM já está em consonância com esse documento, ele é mais evoluído. Tá? Alguém está perguntando aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Isso seria uma maneira de rotular o sujeito? Eu adoro essa pergunta, né? Vamos lá, então. Ô, Júnior, eu coloquei errado, é de não rotular. Foi eu que li errado. Eu só vi rotular. Porque eu lembro, exatamente, é a maneira de não rotular o sujeito, tá, Kennedy? Mas é interessante quando eu produzi esse ato falho agora, né? Não vendo, né, o não rotular, porque as pessoas dizem que o DSM ele rotula, ele classifica, ele traz esse sujeito para uma condição de exclusão e tal, né? Então tem muita essa discussão. Mas essa discussão, às vezes, ela é infundada. Por que ela é infundada? Porque as pessoas, às vezes, não se apropriam para compreender que o DSM ele vem com a finalidade de trazer um diagnóstico. O diagnóstico não é para encerrar o sujeito. É para dar subsídio aos profissionais para desenvolverem a atuação com o paciente. Então, a nossa finalidade não é rotular nesse sentido pejorativo, tá? Mas é no sentido da gente identificar os critérios, saber o que esse paciente tem, para que a gente possa desenvolver as ações, tá? Então, não é estigmatizar o sujeito, não é lançar preconceito. Por isso que tem, inclusive, se vocês pegarem a introdução que eu pedi para vocês lessem,
tem orientações em relação a isso, né? Por exemplo, as pessoas estavam usando de forma indiscriminada o DSM para elaboração no campo jurídico. E eles têm uma ressalva lá no início do DSM, que a finalidade do DSM é clínica. Então, muito cuidado ao ser utilizado no campo forense. Da mesma forma como a gente não pode deixar esse documento para qualquer pessoa pegar, ler e dizer seu diagnóstico. Por quê? Porque existem critérios para serem pensados. Né? Existem análises, existem os pormenores. Se uma pessoa pega de forma aleatória, ela rapidinho encontra um diagnóstico para ela ali, sem nem saber como é que se manuseia. Por isso que eu estou explicando para vocês como é que tudo isso é estruturado. E o que é que vai excluindo uma coisa da outra. Por isso que aquele conceito de transtorno mental ele é tão importante para vocês. Certo? A consonância com o DSM, com a CID-11, é fundamental para a gente. E tem 3 mudanças que eu quero pontuar com vocês aqui. Tá? A primeira mudança que nós vamos ter do DSM-4 para o DSM-5. A primeira coisa. No DSM-4, nós não tínhamos uma preocupação com as fases do desenvolvimento. Certo? No DSM-4, nós tínhamos uma categoria que eram os transtornos da infância e da adolescência. É como se todas as doenças que atingissem crianças e adolescentes estivessem nessa categoria. Certo? Aí, o que é que muda quando vem para o DSM-5? Primeiro, a nomenclatura. Não é mais transtornos da infância e da adolescência. São transtornos do neurodesenvolvimento. Certo? Outra mudança. Quando a pessoa dizia assim, transtorno da infância e da adolescência. Então, só quem tem é criança e adolescente. Não se dava conta de uma coisa. Essas crianças e adolescentes vão crescer, vão se tornar adultas. E ainda vão apresentar transtornos da infância e da adolescência. Então, era contraditório. Então, o DSM tem agora, ao invés de transtornos da infância e da adolescência, transtornos do neurodesenvolvimento, que é o primeiro bloco que a gente vai estudar. E essa nomenclatura quer dizer o quê? Que os primeiros processos de adoecimento, eles surgem na infância. E aí fazem parte desse bloco o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, o transtorno do desenvolvimento intelectual, os transtornos específicos de aprendizagem, né? Deixa eu ver o que mais, o TDAH, certo? Todos eles vão fazer parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Notem que isso é uma reestruturação para a gente pensar. Então, uma coisa importante que muda do DSM-4 para o DSM-5 é a percepção em torno do processo do desenvolvimento. Tanto que outra discussão forte para a gente é a gente entender que existe, por exemplo, uma diferença de quando a depressão se manifesta na infância, quando a depressão se manifesta na adolescência, quando a depressão é no idoso. Tem características que marcam a fase de desenvolvimento que o sujeito está vivendo. Isso também só vai aparecer no DSM-5. Porque no DSM-4, nem mencionada essa questão era. Alguém fez uma pergunta aqui. Passa o slide. Foi Roberto. Deixa eu passar aqui. Porque tu tá falando do 5, que tá no 4 aí. Eita, foi que eu me empolguei falando do 5, né? Pronto, aqui é o 5. Pronto, aqui o do 5, certo? Para a gente poder seguir. Tá? E aí vocês vão ter várias modificações em relação a isso, né? A ideia dos eixos começa a ser substituída pelos blocos, que vai ficando mais claro para a gente. Essa característica que eu disse a vocês, ela já está lá no DSM, na introdução do DSM-5, viu? Vocês vão ver essa discussão sobre desenvolvimento e ciclo vital, tá? Deixa eu ver quem está fazendo pergunta aqui também. Júnior. Oi, as aulas passam muito rápido. Oi, Tayane. É Letícia. Letícia? Ai, quem falou foi Tayane aqui. Diz, Lei.
Eu queria saber onde é que tem essas informações das 7 categorias que tu falou no começo, no DSM, na introdução. Não, tem não. Tem não. Tem não, viu, amor? Júnior, eu não dei muita importância a elas, porque como ela era de uma fase pré-DSM, por isso que eu nem anotei aqui. Eu acho que é só a título de informação mesmo, né? É para você entender os antecedentes do DSM, certo? É bom depois vocês escutarem o vídeo novamente, assistirem, fazerem as anotações, para ajudar vocês a compreender como essas classificações vão evoluindo, certo? Então, para vocês terem essa clareza, mas são antecedentes do DSM, tá? Eu complementei para vocês aqui, para não chegar de uma hora para outra e dizer DSM, tá, mas o DSM veio a partir de quê? Como é que ele surgiu? Certo? Então, foi para mostrar para vocês isso. Eu anotei, ótimo, Cleane. Pois manda depois para a Letícia aí, viu? Para ajudar a Letícia, para os outros colegas também, todo mundo se ajudando. Deixa eu só fechar com essas outras duas características que eu disse. Questão cultural. Lá na introdução do DSM, ele vai detalhar mais sobre isso. No DSM-4, não interessa a questão cultural. Independente do local que esse sujeito esteja, são os mesmos critérios. No DSM-5, vocês vão ver uma preocupação cultural muito forte, onde eles vão dizer que é necessário estar atento à compreensão de onde esses sujeitos estão inseridos. Que dependendo da cultura, você tem um processo de adoecimento que traz características específicas. E é preciso levar em consideração, tá? Alguém perguntou alguma coisa aqui. Ai, meu Deus. Vai, pronto. Só quero 2 conceitos que eu perdi. Certo, Letícia? Qual é o conceito que você quer, amada? Cleane disse que ia mandar para mim. Pode dar seguimento à aula. Ah, tá bom. É porque eu vi tu mandando no chat, eu pensei que era aqui. Então, a questão cultural. E, por fim, são as diferenças de gênero. Certo? Júnior, por Oi. favor, volta só aí a questão cultural. Porque Certo. A questão cultural, ela diz respeito a uma mudança, né? No DSM-4, eles não levavam em consideração o contexto que o sujeito estava inserido. Agora, no DSM-5, eles vão atentar para esse campo. Eles vão solicitar que, ao desenvolver o diagnóstico do paciente, leve em consideração o contexto cultural que ele está inserido, para que consiga compreender as diferenças que vão existir entre os vários contextos. Certo? E, por fim, a gente tem as diferenças de gênero. No DSM-4, independente de você ser homem ou mulher, os transtornos eles tinham características iguais, similares, né? Para não dizer iguais, similares, tá? Vocês vão ver agora que existem especificadores que vão estar mostrando como alguns transtornos se manifestam de forma diferente, dependendo do gênero da pessoa. Certo? E também vocês vão ver processos de adoecimento específicos das mulheres e específicos dos homens. Isso vocês vão ver quando a gente estiver trabalhando nos transtornos sexuais, tá? Tem um transtorno que vocês vão estudar nos transtornos de humor, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma novidade do DSM-5, né? E a própria disforia de gênero, que vai aparecer aí não como transtorno, mas como condição, certo? Tudo isso a gente vai conseguir aprofundar lá na introdução do DSM, que vocês vão fazer a leitura, tá? Vai cair aqui, certo? E aí vocês têm uma